Eu quero falar um pouco hoje sobre Halloween, porque é uma questão que está chegando muito nesses dias. Pastor, como é que eu faço com Halloween? Como é que eu faço com meu filho, com a festinha de Halloween da escola? Gente, essa é mais uma das questões, mais um dos dilemas entre a vida com Deus, a vida em Cristo e a nossa relação com a cultura. Isso vai acontecer muitas vezes. Eu vou aproveitar essa questão do Halloween para dar uma palavra de instrução que eu acredito que vai te ajudar a lidar com vários dilemas desse confronto evangelho e cultura. Alguns cristãos acham que nosso papel é ser sempre contracultural, crendo que a cultura não cristã está sempre imersa em trevas, está sempre malignizada. Então a nossa função é sempre se opor à cultura não cristã. Outros já acreditam que podem se relacionar com a cultura não cristã de maneira saudável, concordando com aquilo que revela os princípios de Deus, mesmo na cultura não cristã, na cultura secular ou mundana, como alguns gostam de chamar, e discordando daquilo que a gente não pode abraçar. Eu confesso a vocês que eu prefiro essa segunda linha, eu acredito ser mais coerente com a Escritura. Acredito que existe muito da revelação de Deus que é manifestada na sabedoria, na arte, em expressões de cultura, de vida, de pensamento, mesmo que não brotem do meio cristão. Entendem? Então eu penso que a gente tem que ter um equilíbrio, uma sabedoria para saber se relacionar com as coisas. O Halloween é uma questão muito forte na cultura americana, dos Estados Unidos, e o Brasil nos últimos anos está meio que abraçando o Halloween também. Lá nos Estados Unidos, o Halloween, ele é tão entranhado na cultura que a maioria dos cristãos celebram o Halloween sem nenhum prejuízo à sua consciência cristã. Muitos celebram o Halloween sem nem lembrar que ele é dia das bruxas. Brincam na noite do Halloween de doces ou travessuras. E nem se relacionam com nada ligado à magia, nem à bruxaria. Para você ter ideia, tem alguns cristãos que aproveitam a noite do Halloween e vestem seus filhos como personagens bíblicos. Veste de Abraão, veste de Moisés, veste de Davi, veste de Pedro, de Paulo e até de Jesus, como uma forma de evangelizar naquela cultura da festa, a fantasia, né? Então eles lidam com esse tema da magia, da bruxaria, de uma forma muito leve, sem afetar as suas consciências. E nós no Brasil também lidamos com o tema magia de maneira muito leve muitas vezes. Nunca ninguém se assustou muito com o filme do Peter Pan. Oh, o filme do Peter Pan. Mas o filme do Peter Pan está envolto em magia. Ninguém se preocupa muito com os filmes da Cinderela, com tantos filmes que tocam o tema magia, porque a gente vê ali uma espécie de magia do bem e ninguém se assusta tanto, né? É interessante que tem um filme que veio de um livro de C.S. Lewis, são alguns filmes das Crônicas de Nárnia, que nós cristãos inclusive recomendamos, os pastores recomendam, assistimos com os nossos filhos. E C.S. Lewis, ele usou muito da magia para criar o universo de Nárnia. E ele usa daquele universo mágico como um pano de fundo para pregar o evangelho. Eu acho uma coisa fantástica. Entretanto, quando a gente pensa no Dia das Bruxas, aqui no Brasil sobretudo, ele chega para a gente, ele aparece para a gente como um dia dedicado à bruxaria, um dia dedicado à magia maligna.
E se ele chega assim para você, é óbvio que na sua consciência cristã você não quer ter nada a ver com a magia maligna. Na verdade, se formos bem honestos à luz da palavra, magia alguma tem a ver com a vida em Deus. Deuteronômio 18 deixa claro que Deus repugna todo tipo de magia. Entretanto, a gente costuma tratar da magia, como eu falei, das fadinhas e do C.S. Lewis, como uma coisa fictícia, que não toca em nossa vida de verdade. Então a gente consegue lidar bem com isso. Mas parece que o Halloween as pessoas têm medo de que uma magia verdadeira envolva as suas vidas. Então uma coisa fundamental é entender que nem a magia das fadinhas, nem a magia das bruxas, nem do Harry Potter, nem o caruru de Cosme e Damião, nem coisa alguma, nem a festa junina, nada disso tem poder real de nos afetar e de nos amaldiçoar. A primeira coisa que você tem que entender é isso, que muito maior é o que está em nós do que qualquer espírito que se manifeste no mundo. E que nós não somos amaldiçoados pelas festas seculares, pelo contrário, a nossa presença ali traz luz para qualquer coisa. É assim que Paulo ensina em 1 Coríntios 8, em 1 Coríntios 10, quando ele fala sobre o crente comer comidas sacrificadas a ídolos, por exemplo. Ele fala, olha, o problema não é a comida, porque você chega ali e santifica tudo pela oração, porque o ídolo não é nada, como a bruxa não é nada, como a festa junina não é nada, é tudo pequeno diante da luz que está em nós. O problema é a sua consciência. Se a sua consciência é afetada em qualquer uma dessas coisas, então se abstenha pela sua consciência. E se abstenha também por causa da consciência alheia. Se alguém se escandaliza, se horroriza, oh meu Deus, olha lá, o filho do irmão fulano participando do Halloween, meu Deus, eu não vou dormir hoje, porque eu estou imaginando agora demônios sobre a cabeça dele. Então você não deixa seu filho ir, para que o irmão fulano, que tem a consciência fraca, não fique escandalizado, imaginando o demônio subindo e descendo sobre a cabeça do seu filho. É isso que Paulo diz em 1 Coríntios 8. Você pode comer qualquer comida, o demônio sai dali porque você está comendo, e não vai entrar em você porque você está comendo, porque a comida pertence a Deus e o ídolo nada é. Então, essa é a ideia básica. Mas aí você tem que pensar o seguinte, estamos lidando com crianças. A criança tem maturidade para participar de uma festa de Dia das Bruxas sem ter a sua consciência afetada? Ela consegue participar sem se envolver, sem se encantar e sem ser atraída para esse mundo mágico? Por exemplo, eu conheço muitas pessoas que disseram, eu assisti os filmes do Harry Potter com meu filho, e ele discerniu que aquilo era uma ficção, que aquele poder ali era fictício, e não se atraiu pela bruxaria, nem pela magia, continuou crendo que o único poder que devemos buscar é o poder de Deus, que o único Espírito que devemos invocar é o Espírito Santo de Deus. Ótimo, conseguiu lidar bem com aquele mundo de ficção ali. Mas talvez uma criança que não consiga lidar e comece a querer fazer encantamentos e a invocar espíritos e demônios, ela não tem consciência, maturidade para lidar com aquela expressão da cultura. Então, qual é a minha palavra? Proibir ou não proibir a criança? Isso é um critério que você vai estabelecer a partir da consciência dela. É uma decisão que você vai tomar a partir da consciência da criança e da sua consciência. Se você está em paz e acha que seu filho vai lá, vai participar, vai brincar e não vai ter nada demais, beleza. Se você acha que há um real perigo para a fé dela, para a mente dela, para o coração dela, que ele vai voltar também psicologicamente afetado, assustado, porque o Halloween também, ele exalta o dark, ele exalta o terror, ele exalta a morte, ele exalta a dor. Se você crê que isso vai trazer um impacto negativo para a sua criança, então você não permite que ela participe, porque você não sabe ou você acredita que os impactos vão ser negativos. Então, gente, tudo é uma questão de consciência. E aí eu volto, por exemplo, americano. Nos Estados Unidos, as pessoas participam disso com mínima afetação.
cristãos participam disso vestidos de personagens bíblicos e ainda evangelizam os amiguinhos que perguntam de quem eles estão vestidos. É muito mais uma festa livre à fantasia do que de fato um dia de honra, bruxaria ou qualquer coisa parecida. Eu não sei como vai ser o Halloween na escola do seu filho. Quem sabe uma professora, uma bruxa de verdade, que vai estar lá ensinando feitiço e levando coisa da Wicca e jogando nas crianças, introduzindo as crianças à feitiçaria. Então realmente essa é bem pesada. Mas quem sabe vai ser um dia de brincadeira lá, nada a ver com nada, de se vestir com uma roupa diferente. Enfim, eu não posso avaliar cada caso. Eu estou colocando aqui a base é a consciência, sabendo que nada é capaz de nos amaldiçoar, porque nós somos abençoados no Senhor. E maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Você vai julgar de acordo com a sua própria consciência e com a consciência do seu filho, da sua filha, em nome de Jesus. Amém?